Olá, colegas do curso de Licenciatura em Biologia e professora Luísa. Eu, Gisele Barbosa, e minha colega Raniele Ferraz, iremos falar um pouco sobre histofisiologia humana feminina 1, com foco nos ovários. Antes, vamos relembrar que o sistema reprodutor feminino é constituído pelos órgãos reprodutores internos, observamos na imagem as tubas uterinas, o útero, ovário, colo do útero, vagina e vulva, e também pela genitália externa, que corresponde ao clitóris, lábio menor, uretra, períneo, lábio maior e também a entrada da vagina. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os ovários. Estes apresentam forma de amêndoas e estão ligados ao ligamento largo do útero por meio de uma prega de peritônio conhecido como mesovário, onde encontramos vasos sanguíneos para a nutrição dos ovários. O polo superior do ovário está fixado à parede pélvica pelo ligamento suspensor do ovário e o polo inferior está fixado ao útero pelo ligamento útero-ovárico. Esse ligamento útero-ovárico ele é remanescente do cordão fibroso embrionário que fixa a gônada em desenvolvimento ao assoalho da pelve. Os ovários eles desempenham duas funções interrelacionadas. A primeira é a gametogênese, que é a produção de gametas. Observamos na imagem, os processos no qual essas células germinativas passam, que são tanto por mitose quanto por meiose. E também acontece a produção de hormônios. Os principais hormônios secretados pelos ovários são o estrogênio e a progesterona. Resumindo um pouquinho aqui na imagem, a anatomia e as funções dos ovários. A mulher ela possui dois ovários, um ao lado direito e outro ao esquerdo. Os ovários eles podem ter o tamanho semelhante a uma amêndoa, com 3 centímetros de comprimento e 1,5 a 3 centímetros de largura. Eles produzem os hormônios sexuais femininos, como já falado, estrogênio e progesterona. Também produzem e armazenam os óvulos, e a cada ciclo, um óvulo é liberado para ser fecundado no processo chamado de ovulação. O folículo ovariano é um conjunto de ovócito das células foliculares que o envolvem, também chamado de células da granulosa. Os folículos localizam-se no tecido conjuntivo, o estroma, da zona cortical, onde há fibroblastos. A medula, que é a região central do ovário, é constituída por fibroblastos frouxamente situados em uma matriz rica em colágeno contendo fibras elásticas, além de grandes vasos sanguíneos, vasos linfáticos e fibras nervosas. Os folículos primordiais são os mais primitivos. Eles são formados durante a vida fetal, são constituídos por um ovócito primário, circundado por uma única camada de células foliculares achatadas, aderidas umas às outras através dos desmossomos. Nessa imagem, representado pela letra A, nós temos o desenho esquemático de um folículo primordial, com o ovócito detido na prófase da primeira divisão meiótica. Ao lado tem a micrografia de folículos primordiais, as células foliculares achatadas representado pela letra CF, o núcleo pela N, os ovócitos cujos núcleos não estão incluídos no plano de corte pela letra X e os folículos no quais os ovócitos não aparecem, apenas as células foliculares em corte frontal ou tangencial, que são representados pelas setas. A ovocitogênese é um processo que se baseia em meiose. A meiose é caracterizada por duas divisões reducionais. A partir da puberdade, a cada dia, um pequeno grupo de folículos primordiais inicia o processo de crescimento folicular. Inicialmente, o ovócito aumenta de tamanho e ocorre proliferação das células foliculares achatadas circundantes, que se tornam cuboides. Nesse estado, o folículo passa a ser identificado como folículo primário. Observando da imagem, nós temos a fase de proliferação da célula germinativa, fase de crescimento e fase de maturação. Folículos primários. Na fase de crescimento, além do aumento do diâmetro do ovócito, o núcleo aumenta de volume. Vários aparelhos de Golgi estão dispersos por toda a célula. O retículo endoplasmático rugoso torna-se rico em ribossomos, além de abundantes ribossomos livres e mitocôndrias dispersas por toda a célula. Na imagem nós temos aí as células foliculares representadas pela sigla CF. Uma única camada de células foliculares cúbicas circunda o ovócito e recebe o nome de granulosa, células da granulosa. A lâmina basal se mantém entre a camada mais externa de células foliculares e o estroma do tecido conjuntivo. Além disso, uma camada espessa, amorfa, chamada de zona pelúcida, composta de várias glicoproteínas, é secretada e envolve todo o ovócito. Acredita-se que o ovócito e as células foliculares
contribuam para a síntese da zona pelúcida. Os exames anuais que toda mulher, depois da menstruação, deve fazer é de suma importância para manter a saúde de todo o sistema reprodutor, pois eles também podem adoecer. Muitas mulheres que não fazem essa prevenção são diagnosticadas com doenças que, se feito o diagnóstico inicialmente, teriam um tratamento mais tranquilo. Confira agora 4 problemas mais comuns que mulheres podem sofrer nos ovários. Câncer de ovário. Pode-se tratar de um câncer que se manifesta nas mulheres como menor taxa de sobrevivência. Seu diagnóstico precoce é fundamental. Ele acomete, na maioria das vezes, mulheres em período de menopausa, mas as mais jovens também podem desenvolver essa doença e não devem se descuidar. Os sintomas deste tipo de câncer inicialmente são muito parecidos com problemas gastrointestinais e podem ser confundidos. Por isso, se você notar sintomas persistentes, busque a ajuda de um ginecologista. Dentre os sintomas estão dor abdominal e inchaço no abdômen, perda de apetite e a necessidade de urinar com frequência. Cisto no ovário. Os cistos são bolsas que podem ter tamanhos variados com um líquido dentro, que podem se formar no interior dos ovários. O diagnóstico é feito pelo médico especialista e o tratamento pode variar de acordo com o tipo de cisto, que pode ter desenvolvido com o uso de medicação ou até cirurgia. Inflamação no ovário. Comumente, a inflamação nos ovários acontece por ação de bactérias e o tratamento é feito à base de antibióticos. Dor, febre, enjoo, dificuldade de engravidar, sangramento fora do ciclo podem ser sinais do problema, mas por serem sintomas também relacionados a outras doenças. A consulta ao médico é fundamental para o diagnóstico. Ovários policísticos. A presença de uma grande quantidade de pequenos cistos pelo ovário caracteriza os ovários policísticos. A infertilidade e/ou ciclos menstruais irregulares são alguns dos sintomas dessa doença, que também pode se manifestar com dor, acne e queda de cabelo. Não se conhece ainda o que se desencadeia os ovários policísticos, mas muitas pesquisas apontam para fatores genéticos. Por isso, consulte um ginecologista para o seu diagnóstico e tratamento. Nunca se automedique. Se algo está diferente do comum ou lhe causando sintomas, busque a ajuda do seu médico, ginecologista, para um diagnóstico certeiro e um tratamento adequado.